Olá, meu nome é Gabriel, sou bolsista do Programa de Ensino e Tutoria da Engenharia Agrícola e Ambiental da UFV, PET-EAA, e estou aqui para falar um pouco sobre ponto de nivelamento, ou também conhecido como ponto de equilíbrio. Esse tema é matéria da disciplina ERU 430, Economia Rural. Mais especificamente, vou fazer uma revisão de alguns termos como depreciação e custo de oportunidade e resolver alguns exercícios sobre decisões de compra ou aluguel de maquinário. Adianto aqui que todo conceito que será abordado já foi analisado pelo professor e aprovada a divulgação. Qualquer dúvida que surgir durante a videoaula, podem deixar aí nos comentários que será respondida assim que possível. Primeiramente, para entendimento da resolução dos exercícios à frente, recapitularemos alguns conceitos. Devemos saber então o que são custos fixos, que são os custos associados àquela atividade ou bem que independem da quantidade produzida, como por exemplo a depreciação de uma máquina e o custo de oportunidade de um recurso. O produtor produzindo ou não, esses valores vão estar associados ao bem. Já os custos variáveis são justamente os custos dependentes da quantidade produzida, como por exemplo o combustível utilizado pelo maquinário, insumos utilizados na lavoura, entre outras opções. A própria ideia de composição das palavras de fixo ou variável desses termos a torna bem intuitiva. Daí temos que a soma dos custos fixos e variáveis de uma atividade vão resultar no custo total. Esse custo será baseado em algum valor unitário no qual os custos variáveis são dependentes, como por exemplo, quantidade produzida, horas máquinas gastas, volume produzido, entre outras opções. Aqui no gráfico a gente visualiza melhor esses conceitos. É dado um exemplo relacionado ao volume de um bem, podendo ser aqui a quantidade de litros de leite produzida em uma fazenda. Observamos aqui que os custos fixos se mantêm o mesmo independente da quantidade produzida. É possível observar também que quanto mais é produzido, maior é o custo variável e, consequentemente, maior é o custo total. Podemos destacar aqui uma informação de que nem sempre essa relação de custo variável e valor unitário é linear, podendo ser também em formato de curva ou uma parábola. Para a resolução dos exercícios, devemos entender também o termo depreciação, que é definido pela perda do valor do bem com o tempo devido ao desgaste ou obsolescência. É importante destacar aqui a palavra obsolescência, porque mesmo se o produtor comprar um bem e não utilizá-lo, ele ainda assim sofrerá depreciação. Esse termo é calculado como uma forma de contabilizar a perda da capacidade produtiva do bem, visando ter um fundo que permita sua reposição após a sua vida útil. Depreciação é um termo que possui diversas metodologias de cálculo. A mais comum, e a que abordaremos nos exercícios seguintes, é o cálculo da depreciação simples, que consiste na seguinte fórmula: a depreciação anual de um bem é dada pelo valor inicial do bem subtraído do valor final da vida útil do bem, também chamado de valor de sucata, dividido pela vida útil do equipamento em anos. Outro termo de importante compreensão é o de custo de oportunidade. Ele é definido como sendo o valor que o dono de um recurso deveria receber se tivesse alocado no seu melhor uso alternativo, como por exemplo, esse conceito de custo de oportunidade pode comparar o quanto um produtor ganharia ou perderia se, ao invés de investir um recurso na compra de um maquinário, se ele tivesse investido, por exemplo, na caderneta de poupança ou em outro investimento. Fundamentalmente, esse termo é uma ferramenta que permite comparabilidade entre desempenhos de diferentes atividades e negócios. Ele pode também ser calculado de diferentes formas. Geralmente é utilizado como base um valor de juros que vai estar associado ao melhor uso alternativo do recurso. Normalmente, para maquinários, é utilizado então a seguinte fórmula: o custo de oportunidade é dado pelo capital médio empatado do maquinário,
que é o valor inicial somado ao valor final dividido por 2, multiplicado pela taxa de juros do melhor uso alternativo. Como, por exemplo, caso seja um investimento na poupança, esse valor de juros estaria associado ao valor de rendimento da poupança e seria aí em torno de 1 a 6%. Por fim, temos o termo ponto de equilíbrio, ou também chamado de ponto de nivelamento, que está associado à relação de custos fixos e custos variáveis de duas ou mais atividades. A forma como é dado o custo total de uma atividade ou operação é o que definirá se uma determinada escolha será mais benéfica financeiramente que outra. Analisando o gráfico, teremos então que quando, para um mesmo valor unitário, o custo total se tornar o mesmo, é identificado ali um ponto de nivelamento entre aquelas duas atividades. A determinação desse ponto possibilita diversas análises econômicas, como será abordado nos exemplos a seguir. Vamos então para o nosso exercício 1. Um produtor deseja plantar em sua propriedade 5 hectares de tomate. Ele estima que para essa cultura ele gaste 25 horas máquinas por hectare. Após recolher informações sobre o mercado de tratores na região, ele quer saber se para este planejamento é mais benéfico para ele comprar um trator ou alugar. Sua pesquisa forneceu os seguintes dados: aluguel do trator R$ 110 por hora máquina, valor do trator R$ 100 mil, despesas com trator R$ 40 por hora máquina, vida útil do trator 10 anos, valor residual do trator, ou também valor de sucata, 20% do valor inicial, juros do melhor uso alternativo, 6%. Bom, para a resolução do exercício, devemos, com os dados fornecidos pelo problema, analisar o custo total de nossas duas opções. Começaremos então pelo custo total de compra do trator. Temos então, como foi abordado anteriormente, que o custo total será a soma dos custos fixos mais os custos variáveis. Os custos fixos associados à compra serão a depreciação da máquina somada ao custo de oportunidade daquele recurso. Utilizando então os dados fornecidos no exercício, obteremos os seguintes valores para esses dois parâmetros: depreciação de R$ 8 mil e custo de oportunidade de R$ 3.600. Somando esses valores, chegamos em um custo fixo total de R$ 11.600. Relacionado ao custo variável na compra do trator, ele está associado aos gastos gerais para a operação da máquina, como gastos com combustível, operador, óleo hidráulico, graxa, entre outras opções. Esses valores podem variar dependendo da região. Na tabela abaixo, a gente vê algumas fórmulas que podem ser utilizadas para os cálculos e um exemplo de cada um dos componentes. Para a resolução do exercício, utilizaremos o valor fornecido pelo problema de R$ 40 a hora máquina. Dessa forma, o custo variável de compra será dado por 40 vezes x, onde x é as horas máquinas gastas para o plantio. Teremos então a seguinte expressão para o cálculo do custo total de compra: 11.600 mais 40 vezes x. Para analisar o custo total de aluguel do trator, seguimos o mesmo raciocínio. Porém, o caso é bem mais simples, pois quando se aluga um trator, não há, normalmente, custos fixos associados à atividade. O custo total envolverá, então, apenas o custo variável dado pelo fornecedor do serviço. Foi informado então no enunciado do exercício que esse valor é de R$ 110 por hora máquina. Portanto, a expressão de custo total de alugar o trator será então dado por 110 vezes x, que x aqui também representa as horas máquinas utilizadas na operação. Após obtermos as expressões de custo total das duas opções, comprar ou alugar, igualamos as expressões a fim de obter o determinado valor de horas máquinas no qual os custos são os mesmos. Fazendo isso, encontramos justamente o ponto de nivelamento
entre as atividades. Manipulando a equação, encontramos esse valor de 165,71 horas máquinas, aproximadamente 166 horas máquina. Graficamente, é possível visualizar melhor o comportamento dos custos e analisar qual opção é mais benéfica para o produtor. Observamos através do gráfico que, caso o produtor necessite menos que 166 horas máquinas, é mais benéfico que ele alugue um trator. Caso a atividade gaste mais do que 166 horas máquinas, é melhor para o produtor que ele compre um trator. Como o produtor deseja plantar 5 hectares de tomate e a estimativa é de que ele gaste 25 horas máquinas por hectare, teremos um gasto total de 125 horas máquinas para o plantio. Podemos então plotar esse ponto no gráfico. Como foi dito anteriormente, observamos que para esse valor de hora máquina, o custo total da operação alugando um trator é mais baixo do que a opção de ter comprado um trator. Concluímos então que a melhor escolha em aspectos econômicos é de que o produtor alugue um trator para a realização dessa operação. Uma vez montado esse gráfico e o raciocínio, essa análise se torna uma ferramenta muito útil para o produtor. É possível fazer diversos outros estudos em cima dessas informações, como por exemplo, após a compra do trator, qual é o custo por hectare? O quanto de área eu preciso plantar para que a decisão de comprar o trator seja mais benéfica? Caso eu encontre um trator com um preço melhor, será que comprá-lo iria ser mais benéfico? Essas, entre outros questionamentos, podem ser respondidos fazendo a mesma análise feita nesse exercício 1. Passando agora para o segundo exercício, temos a seguinte situação. Assuma que um proprietário rural acaba de comprar uma máquina nova para beneficiamento do café ao preço de R$12.000, vida útil da máquina de 20 anos e custos variáveis de R$2 por saca beneficiada. Observação: valor final da máquina zero e taxa de juros do melhor uso alternativo de 12% ao ano. Letra A. Assuma que o proprietário planeja beneficiar 1.000 sacas de café por ano. Estime o custo total médio de beneficiamento e o custo total unitário. Letra B. Considere agora que o proprietário que acabou de comprar a máquina tinha a opção de beneficiar sua produção na cooperativa dos produtores ao preço de R$ 3,50 por saca. Neste caso, você acha que o produtor agiu corretamente ao comprar a máquina? Letra C. Determine o número mínimo de sacas a beneficiar, ponto de nivelamento, que tornaria a compra comparativamente vantajosa em relação ao serviço de beneficiamento da cooperativa. Aqui é a cara do produtor quando ele se depara com esses questionamentos. Começando então pela letra A, similar ao exercício anterior, analisaremos o custo total que se dá pela soma dos custos fixos mais os custos variáveis relacionados à compra do maquinário. Dessa forma, calcularemos os custos fixos associados à depreciação e custo de oportunidade, pelas mesmas fórmulas do exercício anterior. Lembrando que, para esse exercício, o valor final VF é zero e os juros para o melhor uso alternativo é 12%. Feito então os cálculos, obtemos o valor de depreciação da máquina de R$ 600 e de custo de oportunidade do recurso de 720. Teremos então o custo fixo final de 1.320. Foi dado no enunciado do exercício que o custo variável quando se utiliza o maquinário é de R$ 2,00 por saca. Teremos então que o custo total unitário para beneficiamento do café por essa máquina será dada pelo custo fixo de 1.320 somado a 2 vezes x, onde x aqui representa a quantidade de sacas beneficiadas. Para o caso de 1.000 sacas, teremos então o custo total final de R$ 3.320, solucionando assim a letra A.
Na letra B, é feito um questionamento muito comum no meio rural. O exercício pergunta se seria mais benéfico ao produtor beneficiar seu produto em uma cooperativa que cobra R$ 3,50 a saca de café. Similar ao exercício anterior, quando se é questionado a respeito de alugar o trator, aqui é utilizado o mesmo raciocínio. O custo total de beneficiar as sacas pela cooperativa está todo associado a um custo variável fornecido. Portanto, nesse caso, basta apenas multiplicar 3,50 pelo número de sacas de interesse. No caso de 1.000 sacas, teremos então o custo total de R$ 3.500, valor este que é maior do que o gasto beneficiando através da máquina. Dessa forma, concluímos que, quando comparado com a cooperativa para essa quantidade de sacas beneficiadas, ter comprado a máquina foi benéfico para o produtor. Por fim, na letra C, pede-se para que encontremos a quantidade mínima de sacas a beneficiar, que ainda assim tornaria a compra da máquina vantajosa em relação ao serviço de beneficiamento da cooperativa. Resumindo, pede-se para que encontremos o ponto de nivelamento entre essas duas opções. Basta então igualarmos as equações e isolarmos a incógnita x, chegando então no valor de ponto de nivelamento de 880 sacas. Graficamente, podemos observar que esse é o ponto onde as retas se cruzam e podemos visualizar melhor o raciocínio. Caso o produtor deseje beneficiar menos que 880 sacas de café ao ano, é mais vantajoso que ele busque o serviço da cooperativa. Caso ele pretende beneficiar quantidades maiores que 880 sacas de café, é mais vantajoso que ele compre a máquina. E assim concluímos a letra C. Concluindo o raciocínio, podemos observar que a matemática envolvida para a resolução desses exercícios é bem simples, porém são raciocínios necessários na vida do engenheiro agrônomo, do engenheiro agrícola ou qualquer profissional que se envolva nesses assuntos de economia rural. Uma curta explicação desses termos e uma boa apresentação dos resultados podem solucionar diversas dúvidas do produtor rural. Dominar bem esse tema pode auxiliar muito a carreira profissional. Bom, eu fico por aqui. Essas foram as referências bibliográficas utilizadas para a elaboração da videoaula. Agradeço muito pela atenção. Reforço que qualquer dúvida que coloque aí nos comentários, que assim que possível será respondida. Peço que curta o vídeo caso ele tenha ajudado de alguma forma e que siga o canal do PET EAA para mais conteúdos de qualidade. Um grande abraço e até a próxima!